Nós cremos na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Nós cremos através das Escrituras, que é através delas que nós podemos ouvir a Deus, que nós podemos conhecê-lo, que nós podemos saber a sua vontade, como se Ele falasse diretamente conosco. E como igreja, nós ansiamos, nós trabalhamos para que a Igreja Batista de Calcaia do Alto seja uma igreja bíblica, transformada pela palavra, conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus. E esse ano nós estamos em uma série no Evangelho segundo Marcos, e entraremos hoje no capítulo 6, que está dentro daquela grande temática maior, entre os capítulos 1 e 8, que descreve Jesus como rei sobre todas as coisas. E esse Evangelho de Jesus, escrito por João Marcos, é um dos primeiros relatos que nós temos sobre a vida de Jesus. E quando nós olhamos para esse livro, os irmãos já têm percebido que nós aprendemos mais sobre a vida, sobre o ministério, sobre a obra de Jesus. E nós queremos ser moldados, transformados pelo Espírito Santo para termos as mesmas atitudes e seguirmos a Cristo, seguirmos os seus passos, sermos mais comprometidos com o nosso Senhor e para fundamentarmos a nossa vida nesse Evangelho. Esse é o nosso objetivo. E eu quero dar sequência, então, convidando você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Nós vamos tratar hoje os versos de 1 a 30, mas eu vou ler pausadamente, nós vamos ler as histórias à medida que eu vou falando aqui. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite no tema rejeição a Jesus e a missão dos discípulos. São histórias que estão intercaladas aqui, e os irmãos vão caminhar junto comigo e vão perceber essas histórias. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós já exaltamos o teu santo nome através das canções. Nós já nos colocamos diante do Senhor através das orações, ó Pai. E agora nós queremos ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou interromper algumas vezes aqui por conta da minha tosse, mas não ligue, desculpa no seu ouvido aí, mas vai ser necessário. Nós vimos nas narrativas anteriores que a fé em Jesus estava crescendo. Ao mesmo tempo que crescia uma manifestação da autoridade de Cristo, nós vimos que diante da situação desesperadora do mar, ele acalma a tempestade. Nós vimos o caso do endemoniado que, ao ser curado, passou a testemunhar. A semana passada nós falamos a mulher que tocou as vestes de Cristo e pela fé foi curada. Nós vimos a cura, Jesus ressuscitando a filha de Jairo, um importante membro da sinagoga. E nos textos que nós vamos trabalhar hoje, nós lemos apenas os 6 primeiros versos, nós vamos ver uma oposição na cidade de origem de Jesus, nós vamos ver a missão dos 12 e a prisão e a morte de João Batista. Os 6 primeiros versos que nós lemos aqui mostram a incredulidade do povo e uma inesperada rejeição de Jesus em sua própria cidade.
Ao mesmo tempo que está crescendo a fé em Jesus, a autoridade de Jesus que nós vimos no capítulo anterior, agora nós vamos ver um relato da rejeição a Jesus. Depois de ministrar em Cafarnaum, nos arredores ali do Mar da Galileia, como nós falamos, Jesus sai dali e, como um costume daquela época, como um rabino, ele é acompanhado pelos seus discípulos e ele vai visitar a sua cidade. Possivelmente ali Nazaré, uma cidade que estava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. E quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam Jesus ficavam admirados pelos seus ensinos, como nós já vimos anteriormente. E até agora nós vimos também que a sinagoga é mostrado meio que um ambiente hostil em relação ao ministério de Jesus. Mas quem que Jesus curou, que nós vimos no capítulo anterior? Jesus não só curou, como ressuscitou a filha de um membro importante da sinagoga. Imagina que essa notícia não tenha percorrido. Imagina que aconteceu alguma coisa em Caucaia, hoje nas redes sociais, mas não chega em Barueri, vamos pensar em 40 quilômetros como Barueri ali, tão rápido. As notícias sobre Jesus percorriam. E Jesus, então, curou um membro importante da sinagoga e a gente tem a impressão aqui que certamente Jesus vai ser bem aceito, porque a sua fama percorria, as notícias estavam circulando. É verdade que algumas eram positivas, né, sua sabedoria, as suas obras poderosas, mas nem sempre era assim. Algumas também eram cercadas por críticas. E aqui na cidade de Jesus, as pessoas ficam admiradas com o seu ensino. Mas logo nós veremos uma rejeição, há um questionamento de onde vem essa capacidade que Jesus tem. Qual é a fonte do ensino dele? E Marcos, então, utiliza algumas perguntas retóricas que a multidão fazia. São perguntas dentro da construção grega que se espera uma resposta positiva. Paulo, nas suas cartas, usou muitos desses métodos. É como se eu estivesse pregando e falasse assim, não são todas as nossas cadeiras azuis? O que você ia dizer? Sim. Não estamos todos no templo reunidos para adorar a Deus? O que você diria? Sim. Isso é muito comum na construção grega. Paulo usa muito isso nas suas cartas. E aqui a multidão faz perguntas nesse sentido. Em que sentido? Olha o que eles fazem. Não é este o carpinteiro? O que a galera diria? Sim. Não é este filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Sim. Não estão aqui conosco as suas irmãs? Quem é esse cara que está ensinando na sinagoga? Essas notícias estão chegando sobre ele. Carpinteiro, filho de Maria, conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. Eles conhecem Jesus. Jesus cresceu ali. Toda a comunidade sabe que os irmãos e as irmãs de Jesus são pessoas comuns. E alguns ainda vão dizer que ele ser chamado de filho de Maria é um insulto premeditado, uma vez que as pessoas daquele tempo, mesmo que tinha pai vivo ou não, eles não eram chamados como filho da sua mãe. Outros vão dizer que ele foi chamado assim porque provavelmente seu pai José aqui já havia morrido. Mas isso não importa. O fato é que a humanidade de Jesus é um obstáculo para que eles percebam quem é Jesus. Lembra da grande temática do capítulo 1 a 8? O que percorre, quem é esse Jesus? Quando ele era criança, não se tornou visível os seus ensinos e os seus milagres. A ênfase que eles querem dar é que Jesus não passava de um nazareno, que nunca tinha se dado sinais de quem ele viria a ser. Ele era um homem comum, de família comum e de uma cidade insignificante. No preconceito deles, ele era um ninguém, ou no termo brasileiro, um Zé Ninguém. Todos nós, de alguma forma, em uma maior ou uma menor proporção, temos preconceitos. E eu não estou falando aqui de discriminação criminosa,
Não estou dizendo isso, mas preconceito como uma ideia pré-estabelecida sobre algo ou sobre alguém, todos nós temos. Eu, por exemplo, cresci em um bairro simples na cidade de Barueri, um bairro divisa com outra cidade, Carapicuíba, que quando os meus pais, os pais da Daísa mudaram para lá, não tinha nem asfalto. E agora, nos últimos anos, eles fizeram alguns condomínios lá, e deixaram acesso fácil para o Alphaville ali, e o bairro ganhou outra cara. Mas eu cresci ali com muita gente ali, um bairro pequeno, estudando na mesma escola que durante muitos anos. E eu, modéstia à parte, não era um dos alunos mais excepcionais, mas também não era um péssimo aluno. Agora imagina a situação. Encontrar alguém que não era um bom aluno, bagunceiro, que desrespeitava o professor, que eu sei que estudou comigo, não que isso tenha acontecido, eu estou ilustrando, e saber, por exemplo, chega a notícia, lembra daquele fulano? Virou médico. Qual é a primeira impressão que eu teria? Na minha cabeça eu tenho o cara bagunceiro, que desrespeitava os professores, que foi expulso, que o nome dele estava todas as vezes lá no caderninho. É esse o conceito que eu tenho estabelecido sobre ele. Lógico que a vida dele pode ter mudado, ele pode ter se endireitado, amadurecido e se tornar um médico. Eu ficaria surpreso, porque eu tenho um preconceito, eu tenho um conceito pré-estabelecido sobre essa pessoa. Óbvio que não era isso que estava ocorrendo com Jesus, mas a origem de Jesus fazia com que o povo ficasse incrédulo. É o carpinteiro, é o filho da Maria, é o menino que correu aqui, jogou bola, lógico, jogou bola, estou ilustrando, jogou bola aqui, fez golzinho de chinelo. Se eu for pregar, por exemplo, hoje na minha igreja de origem, no Maria Helena, tem irmã sentada ali na igreja que trocaram a minha fralda, possivelmente. Conseguem entender? Jesus, então, ele diz um ditado popular da época, que um profeta não tem honra em sua própria terra, entre seus parentes, por causa da incredulidade deles. E o texto nos diz que Jesus não fez muitas coisas poderosas ali, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ele ficou admirado com a incredulidade, com a falta de fé deles. As pessoas de Nazaré viam a sua humanidade, mas foram incapazes de aceitar a sua filiação divina. Agora nós precisamos lembrar que tem um problema ali. Dentro do contexto, se eles se associassem com Jesus, possivelmente eles iriam se indispor com as autoridades judaicas. Se eles se associassem com Jesus, poderia gerar para eles perseguições. E as pessoas, de forma geral, não então por isso aceitam, talvez mais por isso, ou por outras coisas e mais isso, não aceitam a verdadeira identidade de Jesus. E para eles, talvez Jesus fosse apenas um carpinteiro. Um simples carpinteiro, blasfemo, como alguns já falaram, fazendo as coisas em nome de Belzebu, como já falaram, sem respeito às tradições judaicas e que na perspectiva daqueles líderes, como já vimos, deveria morrer. Diante da falta de fé das pessoas, Jesus ali, ele não manifesta a sua autoridade. Queridos, aplicando aqui para nós, o pecado que o homem comete, desde a origem do mundo, é a incredulidade. A incredulidade é algo que nós já vemos lá no jardim. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás, aqui pela manhã, quando Eva não creu nas promessas, não deu ouvido 100% às promessas de Deus, e creu, de alguma forma, nas promessas do diabo, em vez de crer na palavra de Deus. E Satanás, então, trouxe para toda a humanidade a ideia de que a palavra de Deus não pode ser confiada como revelada.
A nossa incredulidade hoje, queridos, não é demonstrada como naquela época, porque nós não estamos circulando com Jesus, nós não estamos vendo o feito, porque ele já passou o tempo dele de vir aqui entre nós. A nossa incredulidade hoje é manifesta quando a gente não crê na autoridade da palavra, quando a gente não percebe o que Jesus pode fazer, quando a gente não percebe que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus pode mudar a sua história, que Jesus pode mudar a sua vida, pode te dar uma natureza, é aí que é revelada a nossa incredulidade. É quando a gente pensa, quando aqui Satanás propôs para Eva e diz assim, é isso mesmo que Deus disse? Certamente não morrerão. E a gente tem isso, a gente prefere crer no Jesus histórico, bonitinho, tal, mas o Jesus que faz milagres, alguns na sua teologia não creem. Porque isso fere a nossa razão, queridos. É além da nossa compreensão. Como que o próprio Deus, sendo Deus, não deixa de ser Deus, assume uma natureza humana, vem habitar entre nós, vive num tempo, temos testemunhos disso, complementa, ou é continuidade, ou é a cereja do bolo daquilo que as Escrituras nos mostram, para reconciliar o homem pecador com Deus. E a gente não crê muitas vezes nisso, porque Satanás ainda continua colocando em dúvida a veracidade e a suficiência daquilo que Deus falou, daquilo que Deus revelou em sua palavra. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho para o Pai? Qual é a verdade para você estabelecer a sua vida? Ou qual é a sua vida? Jesus. Não tem outro caminho, queridos. A fé não é um conjunto de verdades teológicas. A fé é simplesmente, é muito mais simples do que isso, embora seja difícil o exercício da fé. Mas a fé é confiar em Cristo. Eu poderia fazer uma exposição teológica aqui sobre fé, pegar os principais textos bíblicos, pegar os autores que nós temos como referência, mas fé não é isso, queridos. Fé é simplesmente, ou, entre aspas, simplesmente, mas é confiar e descansar em Cristo. É aceitar quem de fato Cristo é, conforme está descrito em sua palavra. E Marcos mesmo já apresentou Jesus, Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Jesus é apresentado como Filho de Deus. O Evangelho é a história de salvação em Jesus. É o poder, é a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo. Quem se entregou por nossos pecados para nos salvar, para nos reconciliar, para nos regenerar, nos dar uma nova vida. Talvez, assim como aqueles de Nazaré, alguns ainda não entenderam quem é Jesus. Queridos, uma verdade muito importante para nós é que nós não somos, ou fomos, para quem já foi, alcançados pelo amor de Deus por causa dos nossos méritos, da nossa obediência, da nossa dedicação, da nossa religiosidade. Nós fomos, ou você pode ser alcançado por causa da graça de Deus, por uma decisão soberana de Deus, que colocou Jesus para morrer a morte de cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. E nós precisamos crer nisso. Crer que isso é uma verdade estabelecida para as nossas vidas. Crer que nós temos um Criador e nós estamos em rebelião com esse Criador e só há um caminho para esse Criador, é Jesus Cristo. Marcos 6. Nós vimos que o texto no verso 6 termina dizendo: e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções.
não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa cidade, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não o receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e o curavam. A narrativa agora ela muda. Jesus está percorrendo os povoados, ensinando, ele envia, ele comissiona os seus discípulos para a missão. Nós já vimos até aqui em Marcos que Jesus havia chamado os seus discípulos para estarem com ele. Jesus já havia escolhido os 12, já os havia ensinado por palavra e obras. E agora, embora eles ainda não tivessem um conhecimento incompleto, uma fé oscilante, como nós vimos no capítulo 5, eles são enviados por Jesus, de 2 em 2, para pregar a mensagem de arrependimento. Homens e mulheres devem se arrepender, pois o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem que eles pregavam. Eles vão realizar o seu trabalho em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, levando a mensagem de Jesus como uma extensão da sua própria missão. E olha que interessante, Jesus os orienta a não levarem nada pelo caminho, exceto um bordão e um par de sandálias, porque eles deveriam ir na dependência de Deus para suprir as suas necessidades. E deixar aqueles aos quais Jesus os envia provisionarem para eles. A prioridade deles era pregar, era espalhar a palavra, o resto seria secundário. Jesus ainda instrui, quando vocês entrarem em um povoado, vocês devem se hospedar em uma casa, mas se rejeitados, sacode ali a poeira dos seus pés, um ato simbólico daquilo que era comum para os judeus fazer quando voltavam de uma cidade pagã. Mas aqui, eles foram chamados, ou eles deveriam ser fiéis ao seu chamado e realizar a obra missionária com a autoridade de Cristo. É interessante porque não tinha poder nas forças deles, no talento, nós já falamos sobre isso. Assim como muitas vezes não tem, ou na maioria das vezes não tem poder em nós. Mas é muitas vezes na nossa fraqueza que nós experimentamos o poder de Deus, queridos. É muitas vezes quando nós ouvimos o chamado e falamos, nós não temos nada, mas temos a nossa vida e queremos nos entregar a Ti, é que nós experimentamos o poder de Deus fazendo algo através das nossas vidas. Somente alguém que creu no Evangelho revelado em Jesus pode responder ao chamado de abandonar a sua antiga forma de espiritualidade, deixar hábitos pecaminosos, encaminhar na direção a esse novo estilo de vida. E não somos nós que determinamos as regras desse caminhar com Jesus, do discipulado ou do chamado. É o mestre que determina as regras. Por isso, uma marca de quem segue a Jesus, queridos, independente do que você faz na igreja, mas uma marca de você ouvir o chamado de Jesus para servi-lo, é a obediência. É a obediência ao mestre. Todo crente é comissionado pelo Senhor e deve estar comprometido a obedecer ao seu chamado para apresentá-lo ao mundo. É verdade que nem todo crente é chamado para ser pregador, professor, missionário, mas todo crente é chamado para ser testemunha de Cristo. Jesus Cristo não tinha seguidores que não estivessem sobre a sua ordem, na sua grande comissão para fazer discípulos de todas as nações. Jesus não falou, escolham pastores, escolham missionários, escolham líderes entre vocês e esses vão e façam discípulos. Não, qual foi a grande comissão de Jesus? A partir dos seus discípulos, vão e façam discípulos.
Nas palavras de John MacArthur, o primeiro e mais essencial elemento para o ministério é a compreensão absoluta de que alguém é soberanamente chamado, dotado e empossado pelo Senhor para fazer a obra como Ele quer. Os filhos de Deus não determinam o próprio destino ou designam os próprios padrões ou planos. Eles estão sobre ordens divinas e sua preocupação suprema e principal deve ser submeter-se a Cristo em todas as coisas. A gente está em submissão ao chamado de Cristo Jesus, queridos. O ministro, esses que foram separados, estão em submissão ao chamado de Cristo Jesus. Não sou eu e não deveria ser eu que determino as regras da minha vida, a forma de fazer ministério, a forma de viver, onde eu circulo, a igreja que eu vou pastorear. Não, é Cristo Jesus que determina. O que a gente precisa é se submeter, é compreender. Não há nada mais significativo a alguém do que encontrar o seu papel na grande história que Deus está desenvolvendo. Queridos, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu um povo que cumpre o seu propósito. E Ele diz para cada pessoa, exerça o seu papel. Não há nada mais significativo na vida humana do que exercer o papel que Deus nos deu, queridos. Cada um de nós. Qual é o seu papel no reino? Você consegue administrar a sua vida de tal forma que você viva testemunhando esse evangelho lá fora e você viva a comunidade, comprometido com a comunidade, servindo a sua comunidade? Ou você criou uma separação? Lá fora eu sou tal pessoa, aqui dentro eu sou crente. Não deveria existir isso para o crente, queridos. Nós somos de Jesus por onde nós estivermos. Se você estiver na padaria e estiver demorando muito para te atender e você ficar bravo, você segue quem? Jesus. Quem que está mudando o seu coração e está transformando o seu caráter? Jesus. Quando você está na igreja com o povo de Deus, alegre, adorando, vibrando, você está seguindo quem? Jesus. Não deveria existir essa separação na nossa vida. É fato que não é fácil servir Jesus fora da igreja, onde as pessoas não têm a mesma fé que a gente, mas é ali que a gente testemunha. É ali onde a gente exerce paciência. O texto continua. E agora nós vamos ter a narrativa da prisão e da morte de João Batista. Verso 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Quais coisas? Do que Jesus e seus discípulos estavam fazendo. Pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. A grande questão aqui é quem é Jesus? E nós vamos ver isso mais para frente. O que estão dizendo quem é Jesus? E aqui a gente já vê. Alguns estão dizendo que é João Batista. Outros diziam que é Elias. Mas eles não conheciam ou não se rendiam a quem de fato é Jesus. Os discípulos, eles estão pregando a mensagem aqui, talvez como João Batista. A fama de Jesus percorre a região e isso chega até o rei Herodes. E o rei Herodes aqui não é Herodes o Grande. Né? Esse rei Herodes aqui, o rei é um nome popular que chama, porque ele era o cargo dele era de um tetrarca. Que é isso? É um governante secundário de um pedaço ou uma quarta parte do território romano. Era Herodes Antipas, ele era só um governante, ele não era o rei sobre todas as coisas ali. Algumas pessoas estavam dizendo que era João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso eles estão operando neles poderes miraculosos.
Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam que ele é um profeta como um dos antigos profetas. E Herodes, talvez perturbado pela sua consciência, ele vai pensar que Jesus é João Batista, que ressuscitou para perturbá-lo. E ele está tão confuso acerca de Jesus quanto a multidão da Galileia. Se você fizer uma retrospectiva da mensagem que nós já pregamos, você vai ver que lá no capítulo 1, verso 14, nós vamos ver que João foi preso. E é isso que o texto nos diz. E depois nós vamos saber sobre o ministério de Jesus, e não entra mais nesse assunto. E o que nós temos agora é a história da morte de João sendo recontada. Ela está sendo recontada após Herodes considerar e se preocupar em que Jesus era João ressuscitado. E o texto vai nos contar como Herodes prendeu e mandou matar João. Você lembra da história? João foi preso porque ele censurou publicamente o romance e o casamento de Herodes, né, o subsequente casamento de Herodes com a sua sobrinha Herodias, que na época era casada com Filipe, meio-irmão de Herodes Antipas. Herodias se divorciou de Filipe, e com base ali na lei romana, Herodes se divorciou da sua esposa, algo que não é permitido, de acordo com Levítico 18:16, um homem se casar com a esposa do seu irmão vivo. E João criticou isso publicamente. E, obviamente, Herodias não gostava muito de João Batista. E ela queria, de alguma forma, matá-lo. Mas Herodes, ele tentava protegê-lo, pois ele temia João. O texto vai dizer isso, depois você pode ler com calma. Porque ele sabia que João era um homem justo e santo. Ele ouvia João e ele ficava perplexo, mas mesmo assim ele gostava de ouvi-lo. E surge uma ocasião para Herodias colocar o seu plano em prática. Herodes faz aniversário, ele oferece um banquete, né, aos importantes comandantes militares, às autoridades da Galileia. E Herodias manda a sua filha entrar ali e dançar. E ela agrada Herodes quando ela dança, né? Possivelmente ali uma dança sensual. E talvez ali embriagado, o rei encantado pela princesa, ele faz um juramento para ela. Verso 22, vai lá comigo. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? O que diz aí na Bíblia? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Que contexto, hein? Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem, assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram no túmulo. Que história, hein? Essa foi a forma da morte de João Batista. O texto está nos recontando isso. Herodes, sabendo que os discípulos estão fazendo ministério, a fama de Jesus está percorrendo. Quem é o Jesus? É Elias, é o João Batista, é algum dos profetas. Tá, e se for João Batista, vamos contar como esse cara morreu? E aí o texto vem e nos conta. Herodes, para salvar a sua honra, manda executar João Batista. E a decapitação, degolar, né? Eu estava brincando com o Reinaldo hoje de manhã. Algumas palavras nos fogem e às vezes a gente muda de direção. Mas esse tipo de morte
era muito comum na execução pelos romanos. E podia ser realizado de imediato. Agora você imagina, você está numa festa, convidado, alegre lá. Eu espero que você não esteja alegre por conta da bebida, mas porque está festejando o aniversário. E chega ali na bandeja a cabeça de um cara. Esse era o nível de vida daquela sociedade, daquela época. Apresentar a cabeça de João Batista em um prato como se fosse um petisco, uma guloseima, mostra o estado lamentável de depravação da corte de Herodes. E aí o verso 30, depois de contar sobre a morte de João, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eu não sei se você notou, mas na narrativa, essa narrativa da morte de João Batista, de certa forma, ela parece estar desconectada do texto. Jesus é rejeitado na sua cidade. Ele envia os 12 em missão. E o que a gente espera? É o 30, é o relato da volta deles. E o texto nos conta a história aqui de João Batista, interrompido por um evento que aparentemente não tem qualquer ligação com a narrativa. E o relato então da missão vai ocorrer somente aqui no verso 30. Jesus os havia enviado, e agora eles retornam e relatam tudo o que haviam feito e ensinado. Queridos, uma coisa importante aqui nós podemos aprender, e não é isso que eu vou dar ênfase, mas eu quero ressaltar. Jesus nos ensina a importância de prestar contas e relatório do que tem sido feito com a missão, ou do que Jesus fez no meio deles e faz no nosso meio. É importante prestar contas. É importante voltar de algum lugar e dizer o que ocorreu ali, uma vez que você foi comissionado para aquilo. É importante a gente ter feedback dos missionários que nós ajudamos, para saber como está o trabalho, ou como nós podemos nos comprometer mais, ou se o trabalho tem sido continuidade com base naquilo que nós cremos. É importante. E Jesus nos ensina isso. Os discípulos voltam e contam para Jesus tudo o que tinha feito e ensinado, como foi o ministério. Igreja é isso, queridos, é prestação de contas. Não dá para querer fazer parte da igreja e ser autônomo. Viver os meus planos, os meus projetos sendo parte da igreja, isso não é ser igreja, isso não é ser ministro da igreja. Igreja é ter as coisas em comum. Igreja é eu saber da minha função e eu relatar o que está acontecendo. Igreja é eu reunir a nossa diretoria, os nossos diáconos, tomar decisão ou expor algo prévio para decisões que nós vamos tomar futuros. É contar os problemas que estão ocorrendo na igreja. É dividir as cargas. Isso é prestar conta. Eles se reúnem com Jesus e eles vão dizer o que está acontecendo. O que aconteceu na missão deles. Voltar de viagem missionária e contar o que aconteceu. Mas será que há algo mais que nós podemos aprender aqui? Marcos, ele utiliza na sua estrutura literária para escrever o evangelho, aquilo que os autores chamam de um episódio sanduíche, ou um episódio intercalado. Como ele já fez em outros capítulos. Nós vimos isso, por exemplo, quando nós estudamos sobre Jesus está curando, fazendo a missão com os discípulos, eles nada comiam. A mãe dele e os irmãos acham que ele está meio fora de si. O texto interrompe, conta uma outra história e depois volta contando que a mãe e os discípulos chegaram. É como se Marcos aqui também estivesse usando dessa estrutura. Marcos divide uma história em duas partes e insere uma segunda história que serve para comunicar conceitos, ideias e oferecer orientações para os seus leitores. Parece, e é essa a tese que eu quero defender aqui, que Marcos aqui deseja nos ensinar que seguir a Jesus, queridos, pode custar as nossas vidas. Literalmente. É como se Marcos
escrevendo o Evangelho, estivesse preparando os seus leitores para ouvirem de Cristo as palavras mais importantes desse Evangelho. Porque Jesus lá na frente vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem quer perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. O martírio de João não só prefigura a morte de Jesus, mas também prefigura a morte de qualquer pessoa que o seguir. Queridos, servir a Jesus, viver o Evangelho, pode incluir oposição e rejeição. Jesus foi rejeitado em Nazaré, João Batista foi morto, e todos nós que servimos a Jesus com sinceridade e com toda a nossa vida, devemos esperar a oposição do mundo. O dia que você falar para o seu chefe: eu não vou fazer isso, porque isso não é certo, você vai ver o que é oposição. Eu não vou por esse caminho, porque a minha crença, a minha fé em Deus, o meu Deus não me orienta a ir nesse caminho e eu não faço isso, você vai ver o que é oposição. Porque seguir Jesus, queridos, é esse caminho. Paulo vai dizer: não se amoldem, não ganhem o formato do mundo. E não ganhar o formato do mundo significa dizer não para o mundo. E dizer não para o mundo em várias esferas significa para nós oposição e rejeição. Você jovem que espera o momento certo para ter um namorado ou uma namorada e fala não para aqueles que você entende que não é de Deus, vai sofrer oposição. Vão tirar sarro de você, vão te levar, dizer: não, você deveria. Seguir a Jesus, queridos, é um caminho de negar a nós mesmos, para viver a vontade do Senhor. Esse é o caminho do Evangelho. Nós devemos esperar a oposição do mundo. Por isso, para viver o Evangelho e para cumprir a missão que recebemos do Senhor, nós precisamos depender inteiramente de Cristo e não de nós mesmos. Nós precisamos entregar tudo a Ele. É olhar para a realidade de cada um de nós, da sua vida, e dizer: Senhor, o Senhor sabe como é difícil dizer não. O Senhor sabe como é difícil esperar. O Senhor sabe como é difícil trilhar um caminho de obediência. Mas eu quero que o Senhor me ajude a negar a mim mesmo para viver a verdadeira vida de Cristo Jesus. A coisa mais triste que tem, queridos, é você conversar com uma pessoa mais idosa e ela está com problemas no seu casamento. E aqui eu não estou pegando uma esfera de exemplo nosso, estou citando um contexto maior. Ela está com problemas no seu casamento e ela olhar para você e falar: eu sei que eu estou vivendo hoje é consequência da minha escolha errada por não saber esperar e confiar em Cristo Jesus. É triste, é dolorido ouvir isso, mas a pessoa sabe que no momento da vida dela ela tomou uma decisão errada, e isso tem perdurado, e ela tem vivido as consequências disso. Por isso, seguir a Jesus, queridos, é negar a nós mesmos, e seguir o caminho da cruz de Cristo, e dizer: eu nego os meus desejos, eu mortifico a minha carne, mas eu quero engrandecer o teu santo nome pela minha vida. Meus amigos casam com 25, se o Senhor me quiser casando com 50, os 25 anos de solteirice que o Senhor me der a mais que eles, eu quero servir ao Senhor. Eu quero me envolver na obra do Senhor, eu quero me dedicar nas coisas do Senhor, eu quero ser participativo.
Isso é lindo, queridos. Mas o texto diz para nós, não é aplauso, não é fama, não é Instagram, não é podcast, não é nada disso. É um caminho de oposição. Que em algum momento pode ter a fama, pode ter a projeção, mas é um caminho de rejeição. Entregue tudo a Jesus, queridos. Renda a sua vida a Jesus. Renda seus sonhos a Jesus. Seus planos de vida a Jesus. Que não sejam os seus, mas sejam os deles, os dele na sua vida. Olhe para a sua vida e fala, Senhor, tudo que eu tenho é teu. E eu quero viver para engrandecer o teu nome, por onde o Senhor me enviar. Vai ter oposição, vai ter rejeição, mas vai ter glorificação no nome de Cristo Jesus. Talvez esse exemplo que eu dei, de alguém que na sua idade adulta chega e fala, aquilo que eu estou vivendo é consequência de uma escolha errada. Talvez é você aprender com isso e falar, eu esperei muito, mas aquilo que eu estou vivendo hoje, foi Deus que me deu. É para a glória de Deus. Quando Jesus, e eu com isso eu quero caminhar para a conclusão, quando Jesus nos mostra sobre participar da vida, da obra dele, nós vamos ver que os discípulos levam o evangelho de Jesus aos perdidos, mas eles são perseguidos por esses mesmos perdidos que eles estão levando o evangelho. A pergunta para nós é, nós estamos dispostos a sofrer resistência e hostilidade? Eu não digo nem para anunciar, mas para viver o evangelho. Ser discípulo de Jesus, queridos, significa aprender dos seus ensinamentos, participar do seu ministério. E ao proclamar o evangelho, devemos esperar a oposição e talvez até a morte. Não uma morte talvez literal, mas a morte do nosso ego, a morte do nosso eu. Quando Paulo escreve para o jovem Timóteo nas suas cartas, Paulo vai dizer, permanece na palavra que você aprendeu desde criança, da sua mãe, da sua avó. Fica firme naquilo que você ouviu. Prega essa palavra tempo fora de tempo. Essa palavra é inspirada por Deus. Paulo vai dizer, exorte, ensina, corrija. Mas Paulo vai dizer, participa dos meus sofrimentos. Paulo não diz para Timóteo, o seu nome vai ser o nome principal da igreja que você vai pastorear. Paulo vai dizer, participa dos meus sofrimentos. E Paulo está onde quando ele escreve aquela carta? Os irmãos sabem? Preso. Por quê? Porque amava Jesus. Pregava o evangelho de Jesus. Vivia o evangelho de Jesus. Deus em sua palavra, Ele nos convoca para amá-lo, para amar o próximo, para fazer discípulos. Ele nos chama para a salvação em Cristo Jesus. Ele nos chama para se agregar à família de Deus chamada igreja. É o Senhor dirigindo-se ao homem, convocando para a salvação e para o serviço do seu reino. Os discípulos são chamados, são convocados para segui-lo. Mas nós também vemos nas páginas das Escrituras que Deus chama muitos para propósitos e determinadas funções. E quando Ele nos chama para isso, queridos, Ele nos concede dons para que cumpramos a missão que Ele nos deu. Sabe o que é mais interessante de tudo isso? Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus chamando, como nós já vimos, enviando os discípulos, é que Deus chama pessoas comuns, como eu e você. Como os discípulos, por exemplo,
que nós já falamos aqui, não eram conhecidos por serem estudiosos, grandes oradores, eruditos, não que isso não tenha importância. Mas quando nós olhamos para os evangelhos e o relacionamento de Jesus com seus discípulos, nós percebemos Jesus ao longo do caminho do seu ministério, fortalecendo e ensinando os seus discípulos, a ponto de tornarem-se instrumentos para que a mensagem de Cristo fosse anunciada até os confins da terra. Deus chama pessoas, queridos, que muitas vezes não se sentem aptas, se sentem indignas, não são prontas, não são fortes e adequadas para cumprirem a missão. Mas, por outro lado, tem uma forte convicção que não pode fazer outra coisa a não ser aquilo que Jesus está chamando para fazer. E isso é evidenciado no meio da igreja dele. Talvez ele está te chamando. Talvez ele está te convocando nessa noite, queridos. E o primeiro chamado que ele faz para você nessa noite é para que você o aceite como o Senhor e Salvador da sua vida. Você se torne um discípulo de Jesus, um seguidor do Mestre. Alguém que olha firmemente para Jesus e segue Jesus, segue os seus passos, sabendo que o caminho não é fácil. Se alguém falou para você que ser crente seria fácil, mentiu para você, queridos. Ser crente real e verdadeiro é uma grande alegria, é um grande privilégio nascer de novo, ter relacionamento com Deus, poder falar com o Pai, ter relacionamento e intimidade com Deus. Mas dizer não para a nossa carne é difícil. Paulo escrevendo aos Gálatas, se eu não me engano é aos Gálatas, ele vai dizer assim, ó, para que Cristo seja formado em vós. Ter Cristo como centro da nossa vida, ter o caráter de Cristo, ser forjado por Cristo, significa mortificar a nossa carne, queridos. E isso não é fácil. Só é possível, quando já diz aquele hino muito antigo, quando tudo deixares no altar. E tudo é tudo. É o que eu tenho. De bom, de ruim, eu deixo no altar e falo, eu quero viver a nova vida em Cristo Jesus. Mas Deus continua também nos chamando, querido. Nos chamando para cumprir a missão que Ele tem para a sua igreja. Deus te capacitou com dons e talentos para serviço da igreja. Dons e talentos não é para a gente se exibir, não é para ganhar aplauso de ninguém. Dons e talento é para servir a igreja de Cristo Jesus. Porque às vezes vai vir o aplauso, às vezes não vai vir. Mas quando nós entendemos o propósito, nós fazemos independente. Nós tivemos ontem com as crianças, e eu por uma falha, eu ia falar isso nos avisos, é que eu me estendi muito. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram, se envolveram no trabalho das crianças aqui. Mas às vezes eu vou esquecer como pastor e não vou falar. Mas eu agradeço e sou grato por aqueles que servem ao Senhor, se dedicam na obra do Senhor. Mas dons e talentos, queridos, é para o serviço do reino. Quem é engrandecido é Cristo Jesus. Não é o pregador, não é o professor, não é o instrumentista, não é o regente, não é o líder, é Cristo Jesus. É engrandecido. A igreja é edificada. O caminho que a gente sabe, quando a gente está servindo ao Senhor com os nossos dons e talentos, não é porque a gente estudou mais, está mais gabaritado, isso é importante, repito. Mas quando a igreja de Jesus é edificada e é abençoada pelas nossas vidas. E para viver isso, o eu precisa morrer, para que Cristo Jesus seja o centro.
quero convidar você nessa noite a pensar no que Jesus tem te dado para o serviço da igreja. Talvez você está preocupado com tanta coisa. E Jesus está falando para você: eu tenho dons e talentos que eu te dei. E eu quero que você sirva a igreja. Mas eu sou novo demais. Tem caminhos para se preparar novo demais. Eu me lembro de uma história que a reitora do seminário contava, de um pregador famoso que chegou no seminário, hoje famoso, chegou no seminário e ele não tinha o ensino médio completo, então ele não poderia ingressar no seminário, e ele entrou ali como um ouvinte, porque ele amava o evangelho e ele queria dedicar sua vida ao evangelho. Como falta isso no nosso meio hoje, queridos? Pessoas que não estão preocupadas com dinheiro, não estão preocupadas com a projeção, com a fama, mas simplesmente obedecem o chamado do mestre, independente da idade. Fala assim: eu sou novo demais, tem caminho. Eu estou no tempo certo, bênção. Eu já sou velho demais. Não é, querido. Se Jesus não te chamou ainda, você ainda tem vida. Talvez com mais limitações. Mas se Ele te deu vida, é para você servir a igreja dele. Talvez é um abraço. Talvez é um aperto de mão. Talvez é fazendo um cafezinho gostoso no intervalo do culto. O chá ali do final. Porque quem coloca mérito nas coisas é o homem. Jesus, Ele olha o seu coração, a sua intenção no serviço que você faz a Ele, no dom que Ele te deu. Quem coloca as coisas mais importantes é o homem. A minha missão é importante, eu sei disso. E eu vou prestar conta diante de Deus dessa igreja, eu sei disso. Ensinar a Bíblia, uma das cartas já vai dizer para nós, é responsabilidade. Mas quem coloca hierarquia nas coisas somos nós. Porque o que Jesus olha é o coração. E quando chegarmos diante dele, o que eu desejo ouvir é: vem, bendito do meu Pai, porque eu conheço você. Não porque pelo que você fez, mas porque um dia você entregou tudo diante do altar. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você. Nós vamos louvar ao Senhor. O que você precisa deixar no altar nessa noite? Qual o dom que Deus te deu, que você tem guardado? Ou aquilo que você acha e você precisa ter coragem de pedir oportunidade? Coloque tudo no altar do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos lembrar, ó Pai, da rejeição que Jesus Cristo sofreu na sua própria cidade. É esse o carpinteiro, filho de Maria. Nós conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. Esse cara comum, é ele que está fazendo essas coisas. E a Tua palavra nos diz que esse que eles duvidaram é o Senhor que veio habitar entre nós. Aquele que a Tua palavra diz que o Senhor deu um nome que é acima de todos os nomes. O Senhor olha para os seus discípulos, e nós ainda vamos ver a pisada de bolas deles com o Senhor. Nós já vimos isso no meio da tempestade. Nós já vimos eles olhando e falando, no meio dessa multidão, o Senhor está perguntando: quem tocou no Senhor? E agora o Senhor envia eles para a missão. Porque a autoridade, o poder, não está neles, está no Senhor que capacita. No meio disso, a Sua palavra nos conta quem é esse Jesus, o que as pessoas estão falando. Chega para Herodes, e Herodes pensa que talvez Jesus fosse João Batista, e o texto vai nos contar como João Batista morreu. E João Batista, que morreu dessa forma, ele vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Os discípulos chegam, vão contar para o Senhor da missão. Nós não temos aqui até agora o relato
do que aconteceu. Mas eles foram em obediência ao Senhor. A rejeição pode vir. A morte pode vir. Mas que nessa noite morra o nosso ego diante do Senhor. É necessário que o Senhor cresça e a gente diminua diante do Senhor. Que aqueles que não se renderam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que a pergunta quem é esse? Não é o carpinteiro. Foi o carpinteiro. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Que aqueles que talvez chegaram aqui se sentindo limitados naquilo que o Senhor deu a eles, cansado, dizendo: o que vamos fazer? Será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? O coração deles nessa noite se renda ao Senhor e diz assim: eu quero servir ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, aqui na igreja e além da igreja, por onde o Senhor me enviar. O Senhor no nosso meio, ó Pai, desperte pessoas vocacionadas pelo Senhor. Pessoas que desejam se preparar para exercer o ministério que o Senhor tem. E que a gente como igreja entenda aqueles que o Senhor tem levantado aqui no nosso meio para isso. E invista nessas pessoas, para que o seu nome seja engrandecido, para que o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.